Olá pessoal, esse é mais um vídeo meu de cálculo 2. Vamos falar agora de derivadas parciais. Bom, derivadas parciais porque nós temos funções de n variáveis, né? Então, a princípio a gente vai trabalhar com definições a duas variáveis, mas aí a gente estende o conceito para 3 ou mais. Então, a definição 1, seja f uma função de duas variáveis x e y, a derivada parcial da função f em relação à variável x, porque poderia ser em relação a y, é a função denotada por d ronda f, d ronda x, sendo seu valor funcional num ponto qualquer do domínio da função dada por d ronda f, d ronda x, igual ao limite de Δx tendendo a zero, de f de x mais Δx y menos f de x y sobre Δx. Se esse limite existir. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho da notação, né? Se fosse a derivada total, porque se fosse derivada total em uma função com uma variável, né? A gente tem, por exemplo, df dx, mas agora com a derivada parcial, porque a gente está derivando em relação a uma variável, mas tem outras variáveis, é o d ronda. D ronda f, d ronda x. O que é esse d ronda? É uma letra grega, mas como eu penso em fazer ela? Eu penso em fazer um 6 virado, ó. Aqui eu faria um 6. Fazendo espelhado é o d ronda, tá? Então, d ronda f, d ronda y, por exemplo, como a próxima variável. Como a próxima definição, né, de d ronda f, d ronda y, ou seja, derivada de f em relação a y. Mas pensando que a função f depende de mais variáveis, não só y. Né? Então, derivada parcial, porque eu estou derivando em relação a y, mas tem outras variáveis. Então, notem que é muito, extremamente parecida. Até eu cometi um erro de copiar e colar aqui por causa disso. Ó. Seja f uma função de duas variáveis, x e y. A derivada parcial da função f em relação à variável y é a função denotada por d ronda f, d ronda y, sendo seu valor funcional num ponto qualquer do domínio da função dada por d ronda f, d ronda y, limite de Δy tendendo a zero, de f de x y mais Δy menos f de x dividido por Δy, né? Se esse limite existir. Então, notem assim, ó. Primeiro, esses conceitos de derivadas são extremamente parecidos com a derivada de uma variável. Só que esta própria definição já está me indicando que, por exemplo, quando eu estou resolvendo o limite para calcular a derivada parcial em relação a x, y é constante porque o limite é de Δx tendendo a zero. Então, a variável do limite é Δx, não é nem x nem y. A variável é Δx, então y é considerada constante. Claro que x não é constante porque Δx tendendo a zero, x está mudando, está variando. Então, está dizendo justamente o dispositivo prático que a gente vai fazer as derivadas, porque obviamente a gente não vai fazer por limite. Né? A gente já viu nos vídeos anteriores a dificuldade de calcular um limite em Rn. Então, aqui está dando a dica. Quando eu estou fazendo a derivada de uma função que depende de várias variáveis em relação a x, as outras são consideradas como constantes, né? Como está indicando esse próprio limite aqui. Quando eu estou derivando em relação a y, é o Δy que está mudando. Nota que é na casa do y, é na coordenada do y que está havendo a variação. X não está havendo variação, então x é constante. Então, quando eu estou derivando a função em relação a y, x é constante. Quando eu estou derivando a função em relação a x, y é constante. E se tiver mais variáveis, né, as outras também, dependendo a que variável a gente está derivando, as outras são constantes também. Tá? E é mais ou menos isso que diz essa observação aqui.
Tá? Então, dada a função f de xy, agora vamos calcular na prática. E felizmente não vai ser como calcular os limites, que temos várias restrições para calcular limites. Derivadas, a gente pode calcular qualquer derivada sem nos preocupar. Calcular derivada de verdade, né? Função derivada. F de xy, x² mais xy menos y². Então, a gente vai calcular a derivada dessa função em relação a x, a parcial, né, obviamente, e derivada parcial em relação a y. Então, primeiro em relação a x, d ronda f, d ronda x. O que eu tenho que considerar dessa vez? A variável é x, y é constante. Então, estou derivando em relação a x. Qual é a derivada de x²? 2x. Estou derivando em relação a x. Qual é a derivada de x vezes y? Não é a derivada de um produto, porque y é constante. Então, é como se fosse um 2x aqui, derivada de 2x. Qual é a derivada de 2x? É 2, que é constante. Então, derivada de xy é y, porque y que é a minha constante. E olha só, derivada de menos y², mas em relação a x. Em relação a x, isso é constante. Então, derivada de constante é zero. Então, a derivada dessa função f em relação a x é 2x mais y. Só isso. E como é que vai ser a derivada parcial de f em relação a y agora? A gente só tem que ter cuidado, né, com essas derivadas parciais, que a gente pode até, ao fazer a derivada, a gente pode se confundir qual é a variável da vez e qual variável tem que ser interpretada como constante. Isso a gente pode se confundir, mas de resto é muito fácil de fazer. Por exemplo, agora tenho que colocar na minha mente, eu estou derivando em relação a y, eu estou derivando em relação a y, ou seja, tudo que não for y é considerado constante. Por exemplo, a primeira parte, x². Derivada de x² em relação a y, não tem nada de y aqui. Então, é uma constante. E derivada de constante é zero. Aí eu vou derivar o termo xy. Xy, mas eu estou derivando em relação a y. Em relação a y, x é constante. Agora, eu imagino como se fosse 2y, que eu estivesse derivando em relação a y. Derivada de 2y em relação a y é 2. Então, como x é a constante, a derivada de xy em relação a y é apenas o x. E derivada de menos y² em relação a y é menos 2y. Então, com esse cuidado para ver em relação a que a gente está derivando e em relação a que variáveis são constantes, a gente faz bem fácil as derivadas parciais. Tá? Por exemplo, a próxima é uma f de xyz, então temos três variáveis, tá? x² y mais y sobre x mais z. Pode parecer difícil, mas como a gente vai derivar e existe a derivada, e a gente está calculando derivadas parciais, quer dizer, a gente está derivando uma variável por vez, as outras duas vão ser constantes. Por exemplo, estou derivando primeiro em relação a x. Se eu pego o termo x² y, x² é o que eu tenho que pensar, y é constante. Então, derivada de x² é como se fosse um 2x², né, que ficaria 2 vezes 2x. Aqui a derivada de x² y é 2xy, porque y é constante, então y vai continuar na derivada, né, como aqui fosse derivada de 2x², imaginando que y é constante. Então, ó, só que não é só y que é constante, z é constante também. Então, quando eu for derivar esse termo aqui, y sobre x mais z, eu estou pensando que eu estou derivando y sobre x mais z na menos 1. E z é constante. Então, é como se eu estivesse derivando assim, ó, 3 vezes x mais 2 na menos 1. Qual é a derivada de 3 vezes x mais 2 na menos 1? Se eu for derivar esse termo aqui.
o 3 continua multiplicando. Derivada de x mais 2 na menos 1 é menos 1, né? X mais 2 na menos 2 vezes a derivada de x mais 2, que é 1. Então, ficaria menos 3 x mais 2 na menos 2. E esse x mais 2 a gente poderia passar no denominador, né, com o expoente 2. Então, é exatamente assim que a gente vai derivar o... Ó, até por enquanto, né? Esqueçam disso. E vamos pensar que a gente está derivando y vezes x mais z na menos 1, mas a variável é x. Y e z são constantes, não variam, não estão variando. Então, são constantes. Então, aqui, menos y vezes x mais z na menos 2, vezes a derivada de x mais z, que é 1. Então, isso aqui só para ajeitar 2xy, para ajeitar o expoente menos 2, menos y divididos por x mais z ao quadrado. Derivada agora da f em relação a y. Então, deixa eu apagar para não ficar o problema tão poluído. Bom, agora eu tenho que derivar x ao quadrado y mais y dividido por x mais z, mas considerando a variável y, ou seja, x e z são constantes. Então, essa daqui vai ficar um pouquinho mais fácil. X ao quadrado é constante, continua multiplicando, e a derivada de y é 1. E aqui, ó, derivada de y sobre x mais z é 1 sobre x mais z, porque é como se tivesse o y, sei lá, dividido por 3, porque x mais z é uma constante. Então, a derivada de y sobre 3 seria só 1/3. Então, a derivada de y sobre x mais z é 1 sobre x mais z. Porque y é o que varia, x mais z são consideradas constantes. É isso que não dá para se confundir. E a derivada de z, em relação a z, melhor dizendo, x ao quadrado y não tem nada de z, então, né, derivada de constante é 0. E a derivada de y sobre x mais z em relação a z vai ficar parecida em relação a y. Aliás, desculpe, em relação a x. Eu vou interpretar como x mais z na menos 1. E y e x são constantes. Então, vai ficar menos y, x mais z na menos 2, vezes a derivada de x mais z, que é 1, em relação a z, né, que é 1. Então, só ajeitando isso, dá menos y, derivada de x mais z ao quadrado. Certo? Então, tendo esse cuidado de considerar algo constante, se não é a variável que eu estou derivando, é o cuidado que a gente tem que ter para acertar a derivada parcial. Essas aqui também, ó, parecem muito complicadas, mas como são derivadas parciais e a gente deriva em relação a uma variável de cada vez, não é tão complicado. Ó, a função é f de x, y igual a x elevado a y ao quadrado, mais x e na xy, e vamos calcular em relação a x. Notem que parece extremamente complicado, mas não é. Bom, se eu estou derivando em relação a x, x elevado a y ao quadrado é como se eu estivesse derivando x ao cubo. Y ao quadrado é uma constante, né? Então, é como se eu estivesse derivando x ao cubo. Derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. Ou seja, eu pego o expoente multiplicando x elevado ao mesmo expoente, subtraindo 1. Pronto. Já está a derivada dessa primeira parcela em relação a x. Agora, em relação a x, a segunda parcela, que é x vezes z na xy, é um produto. Então, a gente tem que ter um pouco mais de cuidado. Então, x vezes a derivada de e na xy, mas e na xy
Derivada de e na xy é e na xy derivada de xy, que é y, porque a gente está derivando em relação a x, e em relação a x, y é constante, mais e na xy derivada de x, que é 1. Então, só vou dar uma ajeitadinha aqui, y ao quadrado vezes x na y ao quadrado menos 1. E aqui, ó, como tem nesses dois termos tem e na xy, eu vou colocar e na xy em evidência. Então, aqui vai ficar xy mais 1. E essa é a derivada. Quer dizer, parece muito complicada, mas se a gente prestar bem atenção, que onde tem y é constante, porque a gente está derivando em relação a x, né? Não fica tão complicado assim. Agora, a derivada de f em relação a y. Em relação a y, aí a gente tem que pensar um pouco diferente numa derivada que a gente não utiliza tanto quanto a x na n. A gente está derivando como a na x. Derivada de a na x é a na x ln de a, tá? Então, a derivada de x vezes y ao quadrado, porque o y está no expoente, é a na x, então x vezes y ao quadrado, vezes ln de a, que na verdade a base é x, vezes a derivada de y ao quadrado, porque ainda é uma composta. Y ao quadrado é 2y. Tá? Então, ficou derivada essa primeira parte. Mas, em compensação, a segunda parte, x é constante. Então, vai ficar mais fácil de derivar, porque vai ficar só x vezes x multiplicando, vai continuar multiplicando, e é na xy vezes a derivada de xy, que é x. Então, aqui, vou ajeitar, só juntar esse x com x para botar a resposta final. Então, x, y ao quadrado, ln de x, vezes 2y, mais x ao quadrado, vezes e na xy. Certo? Estão pegando a manha? Mas é isso. Derivar em relação a uma variável, as outras, né, são constantes. Ó, a derivada de arco tangente que deu trabalho lá nas sucessivas na série de Maclaurin. Vou derivar arco tangente de x sobre y, derivada de f em relação a x. Então, arco tangente de x sobre y é 1 sobre 1 mais xy ao quadrado, vezes a derivada de xy em relação a x. Em relação a x, y é constante, então vai ficar 1 sobre y. Só dá para ajeitar isso aqui um bocadinho. Então, aqui fica no denominador, dá para tirar MMC, vai dar para simplificar um pouquinho. Aqui vai ficar o denominador y ao quadrado, multiplicando y, fazendo a soma da y ao quadrado mais x quadrado sobre y ao quadrado vezes y. Aqui vai simplificar, né? Porque um está em cima e outro está dividindo, então é a mesma simplificação. E por toque, eu vou escolher escrever x ao quadrado no começo. Então, vai ficar 1 sobre x ao quadrado mais y ao quadrado sobre y. Mas, é como se estivesse dividindo frações aqui. A gente não deixa divisão de frações indicado. Fazendo a divisão da y dividido por x quadrado mais y ao quadrado. Então, notem que a parte fácil é a derivada. O resto, que é a manipulação e a simplificação da expressão, que é mais complicado, que dá mais trabalho. A derivada em si é bem fácil. Derivada de f em relação a y agora. Bom, vai ser muito parecido. Só que a variável está no denominador, né? Vai ficar como x vezes y na menos 1, a derivada, sendo que x é constante. Então, vai ser 1 sobre 1 mais x sobre y ao quadrado, vezes a derivada de x vezes y na menos 1, que dá menos x vezes y na menos 2.
Então, dá 1. Aqui eu vou fazer a mesma manipulação que eu fiz aqui, ó, já vou fazendo. Mas aqui vai ficar menos x dividido por y ao quadrado, ó. Então, o y ao quadrado simplifica e fica menos x sobre x quadrado mais y ao quadrado aqui, porque eu só troquei a ordem para ficar na ordem xy, tá? E era isso. Então, claro, a manipulação ficou muito parecida com a anterior, né? A derivada ficou parecida com a anterior, então a manipulação foi parecida também. Então, notem que aqui, de novo, é mais difícil a manipulação para simplificar a expressão do que a derivada propriamente dita. Então, no próximo vídeo, derivadas sucessivas.